Estou super feliz de estar nesse momento, nesse palco, para a gente falar com duas pessoas aqui, né? Dois creators, um casal, sobre anatomia de um negócio. Quem aqui é creator? Queria saber quem aqui é creator. Perfeito. Todo mundo que está, né, ganhando ali os seus recursos com creator, querem também aumentar a sua receita com outros projetos. E aí a gente tem aqui Gabriel Sá, a Lei e Duda, o casal maravilhoso que estão aqui com a gente, que vão contar como que eles estão trabalhando as novas receitas, além do conteúdo que eles já fazem com, né, com os business, com as marcas, dentro das redes sociais deles. Então, quero agradecer a presença de vocês também. E vamos, vocês apresentando, dando ok primeiro aqui para o público, e aí depois a Lei Duda. A gente vai ter duas apresentações, pegam notes, porque eles vão contar a história mesmo. A Lei Duda começam e depois o Gabriel Sá também vai contar a história dele e trazer tudo isso para vocês. Eu vou levantar, gente, que eu sou muito imperativa, eu não consigo ficar muito tempo sentada. Eu já estou assim também. Passa o slide aqui. Oi. Opa, colocou do Gabriel primeiro. Vamos de Gabriel. Vamos de Gabriel primeiro. Vai lá, assume. A gente faz depois. Tá bom. Vai lá, vamos falar do Gabriel primeiro. E aí depois a gente passa junto com a Lei e a Duda. Tá, então vai ser eu primeiro. Meu nome é Gabriel Sá, eu tenho 28 anos, sou maranhense, sou de São Luís do Maranhão, sou ilustrador, tenho um estúdio de design com foco em ilustração e essa é a nossa cartela de clientes atual. Esses são clientes que a gente já trabalhou ou que a gente trabalha, mas para a gente entender como é que chega, né, nisso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Então, agora a gente está em 2019. Eu estava literalmente numa ilha. Então, eu sou, como eu já falei, de São Luís do Maranhão, a capital do Maranhão. E aí, lá, a gente sabe como é que são as coisas, né? Os negócios acontecendo de forma majoritária no eixo Rio-São Paulo, e eu estava meio que isolado lá, pensando como que eu ia fazer para fazer aquilo que eu queria, que era trabalhar com ilustração. Já trabalhando como diretor de arte em agência, mas queria, de fato, ir para ilustração. Então, eu tinha uma área de atuação pequena e uma baixa demanda lá. Então, eu comecei a pensar, a ver como é que eu ia fazer para conseguir, de fato, alcançar mais pessoas. Então, foi aí que a criação de conteúdo entrou na jogada. É nesse momento que eu começo a pensar. Eu não tenho contatos, eu não tenho pessoas para quem mostrar o meu trabalho. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, eu vou começar a criar conteúdo e ver no que dá. Mostrando o meu trabalho, mostrando as coisas que eu sabia fazer, mostrando os trabalhos que eu já tinha feito para marcas locais. Então, foi aí que eu comecei a, de fato, criar conteúdo e começar a montar uma estratégia. Então, eu conversei primeiro com alguns agentes, né, de ilustração, e aí a gente criou duas frentes de estratégia integrada. Então, a gente tinha a prospecção ativa e a prospecção passiva, sendo que na prospecção ativa a gente tinha duas pessoas, duas frentes de prospecção ativa, o agente e eu. Então, na prospecção ativa, a estratégia basicamente era mandar e-mail para Deus e o mundo. Garimpa contato, encontra as marcas, manda e-mail para as marcas e vê no que é que dá. E a prospecção passiva, no caso, conteúdo de alto valor nas redes sociais, de alto valor, no caso, para o nicho em que eu atuava e também para as marcas. Porque eu comecei a fazer tudo isso também porque me disseram uma vez que não importa onde você está, tem sempre alguém te observando. E tinha mesmo, tinha gente observando, e aí eu faço o primeiro trabalho com Itaú, né? Essa postagem era um post para falar sobre benefícios e tal, para pets e tudo mais, dentro do app do Itaú. Era um post junto com a Loud, então era Itaú e Loud. E aí a gente faz esse primeiro trabalho, e aí foi muito bacana fazer isso, foi muito legal. Depois vem SPFC Bank, eu acho que o vídeo está aí para rodar.
Ou não? Não, né? Então, deixa. Digamos que ali tinha um vídeo, tal, a gente trabalhou para São Paulo Futebol Clube e tudo mais, e aí começou a virar uma bola de neve. Então, visibilidade traz cliente, que traz visibilidade, que traz cliente, que vocês entenderam. Então, a partir daí, a gente faz outro para Itaú, já para São João da Tai também. A gente faz Instituto Nu, no Movimento Cidade, então a gente fez uma parede de lambes para lá. E aí a gente faz Aniversário Magalu, que não tem o vídeo aqui, mas, enfim, saibam que teve Aniversário Magalu. Tá aqui, olha só que legal, tá aí. Esse foi o trampo que a gente fez para o Aniversário Magalu, através de UPix também, então a gente teve conversas com o UPix, e aí depois a gente conhece a equipe de Magalu e faz esse job. A gente já está no 3º ano desenvolvendo o Aniversário Magalu, e espero que a gente ir para o 4º ano que vem. E aí começou aí a entrar uma outra parte da estratégia. Antes eu prospectava, eu produzia o case. E aí depois eu comecei a chegar para as marcas e falar: marcas, a gente fez o trabalho, está muito bacana, muito legal. Por que a gente não faz post em collab mostrando como é que foi o processo criativo? Aí começou a entrar a publi também. Então a gente prospecta, produz o case, depois faz publi. E aí aqui ia entrar um vídeo de uma publi para o BK, e não tem. E aí, alta demanda acaba gerando crescimento. Então, a gente começou a pegar trabalhos cada vez maiores, com demandas cada vez mais complexas, e aí a gente começa, de fato, a estruturar a empresa do jeito que ela é hoje. Então, a gente chega num formato de design boutique. Então, a gente tem uma operação muito enxuta, mas com uma máxima performance. Então, é isso. É uma carinha bonitinha, fofinha, mas, na verdade, a gente é um grande megazord. Então, a gente chega nesse formato, eu começo a estruturar algumas coisas, e aí eu começo a criar essa equipe modular. Então, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de projeto, do tipo de demanda, a gente chama um determinado profissional para somar. Então, a equipe, às vezes, tem 5 pessoas, às vezes tem 2 pessoas, às vezes só eu e a Juno que está aqui. Então, dependendo da demanda, se precisa de um modelador, de uma modeladora 3D, a gente chama alguém. Se precisa de diretor de arte, a gente chama. Se precisa de outros ilustradores e ilustradoras, chama também. E a gente vai montando de acordo com o que precisa. E isso ajuda bastante com relação aos custos, porque como a gente, às vezes, tem uma demanda muito sazonal, é meio complicado ter custo fixo. Então, tendo uma lista de freelancers para a gente chamar de acordo com o job, ajuda bastante a gente a resolver essa questão. E aí eu ia mostrar uma coisa para vocês, mas não tem o vídeo, enfim. Fica na imaginação, né, Gabriel? Fica na imaginação. Vamos começar a criar isso na nossa cabeça. Exatamente. Porque esse é um job que vai lançar ano que vem, que é a embalagem para Shine Box. A gente fez a nova embalagem do Shine Box e tudo mais, e apareceu um vídeo aqui, imaginem uma caixa girando e ela se formando, e aí tem, né, a nova caixa do Shine Box. Quando que vai ser lançada? Ano que vem, em janeiro. Então, fiquem de olho, janeiro de 2025, vem aí a caixa de Shining Box. Exatamente. E para além disso, né, dentro dessa equipe também, a forma como a gente monta, tem outras pessoas também que ajudam a gente nos bastidores. Então, a gente tem a Mob Contabilidade, que é o escritório de contabilidade que deixa as contas todas certinhas, bonitinhas. A gente agora tem uma parte também, uma parceira na parte jurídica, que ela está aqui na frente. Então, ela ajuda bastante com relação a direitos autorais e quando alguém pega o nosso trabalho, e aí a gente, né, vai lá e processa. A gente faz alguma coisa do tipo e tal. Então, para além disso, tem outras pessoas também nos bastidores que ajudam a gente a montar toda esse estúdio, né? Então, nos bastidores também tem gente. E, como eu já falei, né, teria um vídeo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Só falar a última coisa, que não está aqui, que criação de conteúdo não é o fim. Criação de conteúdo é o meio. Então, sempre pensem em criação de conteúdo como meio
e não como fim. O que você, como criador de conteúdo, pode oferecer para além de uma publi? A gente sabe que o mercado está cada vez maior, a gente tem cada vez mais pessoas dentro desse mercado e distribuição de verba de marcas para todo mundo vai ficando cada vez mais complicada. Então, se você cria o seu próprio conteúdo, se você tem a sua própria base de seguidores, se você tem a sua própria autenticidade, por que você não pode criar produtos seus para além só de anunciar produtos de outras pessoas? Então, pensem sempre na criação de conteúdo como meio e não como fim, tá bom? Obrigado. Muito bom! Gente, eu tenho já várias perguntas aqui para depois fazer, mas vou deixar a Lei Duda contar. Eles me disseram que trouxeram gráficos de quanto que eles estão ganhando. A gente era advogada, né, tá? Então, assim... Então, vamos lá. E a gente tem perguntas depois para a gente poder entender um pouquinho mais. Eu já estou curiosa aqui para entender o lado do Gabriel e eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Bora. Bom, gente, para quem não conhece a gente, rapidamente, então, eu e a Duda, nós éramos, ou somos, não sei, advogados. A gente não paga mais, eu não pago OAB, mas então acho que eu não sou mais. Mas, enfim, trabalhávamos aqui em São Paulo e, em um certo momento, a gente decidiu viajar. Já tínhamos uma carreira estabelecida, então a gente foi nessa mais por querer viver as experiências que a gente queria viver e está vivendo do que outra coisa, né? Então, tudo começou em 2005. O Ale tinha um primeiro blog, que tinha um outro formato naquela época. E, em 2013, ele criou um blog chamado Get Outside, que foi um blog que ele falava sobre as experiências de viagem dele, né, nas viagens de férias. A gente se conheceu em 2018, e em 2018 a gente se olhou e falou, cara, e se a gente largasse tudo e viajasse o mundo? E aí, em 2019, a gente fez uma cartinha para o chefe falando, querido, tchau, estamos indo embora, a gente vai resolver largar tudo para viajar o mundo. Em janeiro de 2020, a gente começou uma viagem, o nosso plano era fazer do Brasil, Ushuaia, até o Alasca, e foi quando a gente começou a criar conteúdo para as redes sociais, então a gente largou a carreira na advocacia para virar criador de conteúdo, né? Até então, a criação de conteúdo era um projeto paralelo do Ale, um hobby, e aí naquele momento virou a nossa vida e foi quando a gente começou a focar em construir comunidade. Então, gente, já peguem o celular aí, todo mundo para seguir a gente, @GetOutsideBR e o Gabriel. Já chegamos na Alasca, já voltamos, né? Estamos indo para outras aventuras. Mas, enfim, então 2020 é quando a gente cai de cabeça mesmo, isso vira nosso trabalho, nossa vida, né? Até então era um hobby. E a gente vai pegar, então, aqui, desde 2020, ano a ano, até o ano passado, esse ano ainda não terminou, os resultados podem melhorar, e vamos trazer o gráfico das nossas receitas para mostrar de onde vem o nosso dinheiro, né? Cortou um pouquinho ali, mas... não dá para ver aqui que não dá, né? Enfim, 2020, a gente falou, é o nosso ano, pedimos demissão em 2019, vamos viajar, vamos quebrar tudo, vamos viver, né? Muita sede de viver. E só um parêntese, gente. Quando a gente falou para todo mundo que a gente ia largar a advocacia para viajar o mundo e criar conteúdo, sabe quantas pessoas falaram que legal, vocês vão arrasar e vão ganhar dinheiro com isso? 1%, e 1% Ninguém. assim, sendo muito otimista. Porque Nem a maioria família. das pessoas falou, vão virar hippie e morar num carro. Nem Já a família apoiou. Mas, Todo enfim, mundo quer, mas não tem coragem, né? Mas, enfim, aí então aqui a gente tem o gráfico, a gente botou quanto deu. 128 mil reais foi o que a gente ganhou no nosso primeiro ano de projeto, né? A primeira coisa que a gente fez foi, vamos mandar mensagem para 200 marcas, até peço desculpas se tiver alguma aqui que a gente encheu o saco lá em 2020, e aí saímos com 3 das 200. E eu falo 200 porque foram mais ou menos isso aí mesmo, a gente fez uma lista e foi atrás. E esse foi o nosso primeiro foco, né? Publicidade com as marcas. Que é o que a maioria das pessoas que começa a criar conteúdo meio que tem foco no início, né? Mas a gente termina esse ano, quer dizer, não vamos pular 2020, foi um ano importante no mundo, né? Vem a pandemia, a gente saiu, vamos vender, vamos viajar, enlouquecemos, e 2 meses depois o mundo, ninguém vai viajar mais. A gente que tinha pedido demissão pensou, fudeu, porque agora, para onde, o que a gente vai fazer? Mas ficamos lá e isso nos mostrou algo muito importante, né? Dos 3 contratos que a gente tinha pela pandemia, 2 saíram fora. Esses 3 contratos davam menos. A gente não tem nenhum problema de falar de dinheiro, porque eu acho que é importante, a gente tem muito tabu, mas acho que é legal dizer. A gente ganhava R$ 1.500 por mês. Que não pagava... Que não pagava as nossas contas total, das 2 pessoas. Mas a gente ficou feliz com esse início. Claro. Mas veio a pandemia, a gente falou, ixi, estava todo mundo Errou. certo, a gente está errado, não vai dar certo. Mas, enfim, então a gente se vê nesse momento na pandemia e nosso contrato de publicidade vai embora e a gente pensou, vamos trabalhar, criar nosso primeiro infoproduto. E aí a gente criou o nosso primeiro infoproduto, que foi um e-book, mostrando como que a gente ganhava dinheiro viajando. Esse e-book, nesse ano, a gente ganhou R$50 mil com esse e-book, e foi basicamente pouco menos da metade, né, desse ano. E aí, os nossos aprendizados, né? Primeiro, diversificar as fontes, porque se a gente dependesse só da publicidade, a gente dependia, mas enfim, estava com, né,
sem nada. Então, isso foi muito importante para a gente. O segundo foi ouvir a nossa comunidade. Naquele momento, as pessoas nos perguntavam assim, que legal esse estilo de vida, mas como vocês ganham dinheiro? Como que vocês ganham dinheiro para fazer isso? A gente pensou, vamos lançar um produto respondendo essa pergunta, as pessoas queriam isso. E a gente lançou esse nosso produto que segue à venda até hoje, né? E aí veio o ano seguinte, 2021, foi um ano que a gente já estava um pouco mais maduro, porque a gente já tinha quebrado a cara com algumas coisas e aprendido. E foi um ano que foi muito bom para a gente. Vocês veem que 52% das nossas receitas vieram com trabalho com publicidade. Então, foi mais de 300% vezes maior do que o ano de 2020. E a gente teve que reformular o nosso plano de viagem, né? Nosso conteúdo. Quando você cria conteúdo, o seu conteúdo é tudo, né? Naquele momento, a gente vendeu para as pessoas que a gente tinha viajado do Brasil ao Alasca e a gente teve que voltar para o Brasil e fazer um projeto de viagem pelo Brasil. E o YouTube não foi bem, foi muito mal. A gente achou que fosse arrasar viajando pelo Brasil, só que a gente tinha vendido outra história para as pessoas. E aí, os aprendizados, né? O Brasil é fantástico, vocês sabem provavelmente, para quem quer trabalhar com influência, porque não tem outro lugar no mundo, eu acho, que as pessoas levam mais em conta a opinião do influenciador no momento de fazer uma compra. Isso pode ser bom, às vezes pode ser ruim, né? A gente está vendo o que está acontecendo com as questões de apostas e tudo mais. Mas, enfim, chegamos no ano de 2022. Só um parênteses com relação ao ano anterior, que a gente sentiu uma grande diferença no trabalho com o publi, porque a gente começou a transparecer melhor isso no nosso conteúdo. Então, no início da nossa viagem, a gente postava endoidado. Estamos aqui, coisa linda e tal. No ano de 2021, a gente começou a ter mais planejamento de conteúdo e refletir melhor as marcas que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou subir uma montanha, eu vou contar qual equipamento que eu estou usando. Não estou falando que eu vou falar sobre qualquer coisa, mas quando fazia sentido no conteúdo, sei lá, todo mundo sempre perguntava de corrida. A gente falava quais são os desafios de fazer exercício físico na estrada. E isso começou a chamar a atenção das marcas, né? Porque viagem de motorhome é uma coisa muito específica. Então, a gente começou a refletir mais no nosso conteúdo as marcas que a gente tinha interesse em trabalhar. E aí vem 2022, o ano que o mundo começa a reabrir, a gente consegue retomar o nosso projeto de chegar dirigindo até o Alasca. A gente pegou aquele 2021 que o nosso conteúdo não foi bem nas redes sociais, especialmente no YouTube, e primeira coisa que a gente fez foi culpar o próprio YouTube, né? A gente sempre culpa primeiro o algoritmo, mas depois a gente foi entender o que não estava legal do nosso lado, e entender que a culpa, na verdade, é nossa. E a gente foi estudar e foi muito importante para que em 2022 a gente voltasse com um conteúdo muito melhor em termos de história que a gente estava contando para as pessoas, né? E isso fez com que as redes sociais melhorassem, e isso fez com que tudo melhorasse. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final. Mas, enfim, fortalecemos o que a gente sempre fez, né? Os nossos infoprodutos, criando coisas novas, e também o nosso trabalho de publicidade, que seguiu crescendo. Mas a gente coloca aqui na tela que foi o ano do Apoia-se. A gente até pode mudar Apoia-se para comunidade, né? O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma que as pessoas pagam mensalmente para, né, ajudar aquele criador. E a gente começou a investir muito, que a nossa comunidade crescesse, nos patrocinasse para aquilo que a gente entregava para eles e a gente entregasse benefícios em troca. E foi um ano que o Apoia-se começou a crescer, a nossa comunidade começou a crescer, e isso está virando um ponto central do negócio que a gente vai falar, né? Mas aí, aprendizados 2022. Dá atenção para as pessoas que nos acompanham, né? Isso, vamos lá, advogados, a gente caiu nesse mundo e fomos criar conteúdo, mas a gente começou a se dar conta das coisas aos poucos e aprendendo, estudando. Aí o Pix tem um grande papel nisso, né? Em informar a gente. A gente foi vendo o papel potente de construir comunidade nesse sentido. 2024 vai ser um ano muito importante para isso, a gente vai contar, né? E assim, foi o ano que a gente percebeu que, na verdade, tudo girava em torno das pessoas que nos acompanham. Por quê? A marca, ela não... Assim, é óbvio que ela quer trabalhar com você porque ela te acha legal, mas no fim ela quer acessar a sua audiência, né? Os infoprodutos a gente vende para a nossa audiência. A nossa audiência é o nosso maior bem. Chega um momento que a gente estava fazendo tanta coisa que a gente falou, cara, a gente precisa parar e dar atenção para a nossa audiência, porque é sobre isso, né? Então foi um ano que a gente focou muito em construir comunidade, em trazer um retorno para as pessoas e nisso, né, a gente viu que a nossa comunidade cresceu bastante, porque a gente começou a dar mais atenção para as pessoas, e nisso as publicidades cresceram, porque a gente começou a ter mais gente acompanhando, então foi um ano que a gente aprendeu muito em termos de comunidade. Mas aí vem 2023, e 2023 vocês veem que no nosso gráfico, infoprodutos e o nosso trabalho como influenciador publicidade segue sendo mais relevante, mas o YouTube cresce muito, né? Fruto do que a gente plantou de melhorar os nossos vídeos, de melhorar o jeito que a gente contava a história, e em razão de ter ido mal. A gente foi, né, atrás para melhorar, e isso se pagou. Se pagou tanto que vocês estão vendo que, né, subiu muito a receita, pulou muito. E não só isso, né? Porque, para quem não sabe, o YouTube tem o AdSense. Então, né, tem as propagandas lá no seu vídeo e você não precisa fazer nada para isso. Isso é ótimo, porque você não tem que ficar indo atrás de marca.
Por outro lado, além de ter o AdSense do YouTube, a gente fazia publis nos nossos vídeos. Então, a gente ganhava do YouTube e a gente ganhava das marcas. Então, foi um match perfeito. E esse ano a gente falou, meu Deus, desculpa, Instagram, Tá nos aprendizados aqui. O YouTube é fantástico. O nosso canal no YouTube ele cresceu 450% comparado com 2022, o ano anterior, e 950% comparado com o início, né, com 2020. E isso em termos de visualização, mas também em termos de financeiro, né? Então a gente entendeu, porque aqui foca no que faz sentido, que o YouTube é a nossa plataforma principal, é onde a gente consegue se comunicar melhor, né? A gente tem vídeos de 2h30 e é muito tempo falando com as pessoas. A gente conseguiu conectar mais a nossa mensagem usando essa plataforma, né? E por isso que a gente colocou que o YouTube é foda, mas a gente está em todas as outras também. Sim, não esqueçam as outras são muito importantes, a gente faz muita publi. Só que a gente sentiu que a pessoa, quando olha para sua cara 1 hora na televisão, ela cria uma relação diferente de ver a sua cara por 30 segundos no celular quando ela está no ônibus indo para o trabalho. Então, a gente sentiu que a relação que a gente cria com a nossa comunidade era um pouco mais intensa no YouTube. Mais profunda, Mais né? profunda. Mas, gente, eu amo vocês, tá? TikTok, Instagram, tá? Vocês são muito legais. Mas, para concluir o nosso papo aqui, a gente foi para essa vida, para essa história, querendo viver as coisas que a gente amava fazer nas nossas férias. A gente falou, não, vamos tornar isso nosso estilo de vida, que a gente não precisa se preocupar em voltar para o escritório e ficar lá o resto do ano, né? E sempre foi a nossa estratégia de conteúdo, viver as coisas que a gente queria viver, né, e refletir isso, contar essa história da melhor maneira possível, entender o algoritmo, isso é importante, mas a gente sempre pensou, vamos ir com sede de viver. O que a gente quer viver, isso pode virar um conteúdo legal, vamos fazer. E essa sempre foi a nossa estratégia, né? E a gente, já estou passando meu tempo aqui, né? Não estou mais por. Mas a gente sempre fala que quando você começa a criar conteúdo, você geralmente vai falar sobre algo que você ama, né? Você pega lá, você é advogado e agora você vai falar de viagens porque você ama viajar. Essa é a nossa paixão, a gente começa a compartilhar sobre isso. Só que quando começa a virar um negócio, aí daqui a pouco você está falando com o contador, você está respondendo e-mail, você está fazendo reunião, você está emitindo nota, você já nem está mais falando tanto sobre aquilo que você ama. E a gente está no momento de pensar muito nisso, né? De, cara, vamos tirar as coisas que não são importantes e vamos focar no conteúdo. É isso que faz o nosso negócio existir, né? E essa é a nossa estratégia, viver as coisas que a gente quer viver e transformar isso em conteúdo que a galera vai gostar de acompanhar. O resto é consequência. Muito bom. Eu acho que as pessoas que estão aqui, principalmente os creators, né, o que eles mais querem é achar novos meios de gerar uma nova renda, de poder também, além de fazer as publis, os conteúdos, o que mais eu posso fazer e fomentar minha comunidade, né? Que é o que você falou, a comunidade ela está com a gente. Então a gente pergunta, a gente tira dúvidas. E eu tenho uma pergunta muito para o Gabriel Sá. Gabriel, como que é para você, um artista visual, né? Você trabalhar em todo esse conjunto com comercial, você vender a sua arte? Eu imagino que deve ser difícil. Como que você lida com isso? Qual conselho você daria, se a gente tem creators aqui também, de audiovisual ou de outros formatos de criatividade para expressar sua arte? Como você lida com o comercial disso? Eu acho que a parte mais difícil para mim sempre foi lidar com o comercial, principalmente por conta dessa questão artística. Teve um tempo, inclusive, que eu não queria tanto trabalhar com marcas, eu tinha um produto e tal, e aí não deu certo, e aí, de fato, eu comecei a trabalhar com marcas. E hoje em dia é incrível, eu curto muito assim fazer o que eu faço e tal. Mas, tirando essa parte, tem um amigo meu que ele fala que dentro de uma empresa, principalmente as de criatividade, só existem dois setores. Só existem dois setores. O comercial e quem ajuda o comercial a vender. E, às vezes, a nossa parte de criatividade, a gente tem que prestar atenção até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode estar atrapalhando o nosso comercial também. Então, ter que lidar com essas duas coisas é muito complicado. O que eu faço, geralmente, é separar realmente as duas coisas. Então, a parte de criatividade é a parte que, de certa forma, eu já sei. É a parte ali que ela flui tranquilamente. Então, eu deixo a parte artística fluir e eu foco bastante na parte comercial. Como que eu encontro com os clientes, como que eu converso com as agências, como que eu vendo esse trabalho. Então,
Hoje em dia, a gente ainda não tem um comercial forte como eu imaginava que deveria ser, mas a cada dia a gente vai melhorando e vai, né, criando novas ideias, fazendo novas coisas. Eu acho que, de certa forma, hoje em dia a gente está bem equilibrado com relação ao comercial, mas sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E um outro ponto que né, vocês trouxeram muito na fala foi a comunidade. Acho que a Lê e Duda têm a comunidade forte ali muito de viagem, das pessoas que querem também, talvez, viver esse sonho ali de conhecer outras culturas. Como que vocês trabalham e qual dificuldade vocês veem em fomentar essa comunidade diariamente? Vocês usaram em algum momento a comunidade para te ajudar em algum produto? Criaram algum produto que a comunidade pediu? Como que é essa relação? Porque eu imagino assim, vocês colocaram agora, já sigo, né, ambos aqui, a viagem para poder fazer na Islândia. Puta, legal, é um pedido, alguém fez isso, os e-books, os infoprodutos, a comunidade que pediu, como é que foi essa troca? Antes do Ale falar, tá, na verdade a gente criou uma comunidade para ajudar a gente a defender dos haters. Então toda vez que tem um comentário de um hater, a gente manda mensagem lá na nossa comunidade, gente, responde esse machista aqui. A gente foi palestrar no Fire da Hotmart agora, há pouco tempo atrás, e a gente foi falar sobre comunidade lá, né? E aí uma pessoa falou um negócio pra gente lá que fez muito sentido, assim, mexeu um pouco com a nossa cabeça, que ele falou assim, as pessoas não aguentam mais comprar curso. As pessoas hoje pagam para estar nas comunidades, dentro dos espaços que elas se encontram. Então, o produto é comunidade, curso é bônus, né? E aí, cara, a gente pensou, nossa, a gente tem comunidade, mas isso está meio que espalhado. Tem um grupo no WhatsApp do Apoia-se, tem um grupo do WhatsApp do curso que a gente tem de YouTube, tem um curso. Daí a gente falou, vamos juntar tudo isso numa grande comunidade, né? E a gente viu que os nossos vídeos, o nosso conteúdo é um instrumento que as pessoas usam não só para entretenimento ou para viagem, mas tipo, elas veem inspiração. Tipo, cara, eu queria viver isso, eu queria ter essa experiência que vocês estão tendo. E dentro dessa comunidade a gente traz as coisas, tipo assim, cara, tá aqui os elementos para você seguir isso. E um deles são os roteiros de viagem, por exemplo. Então, né, a gente tava na Islândia agora, tá saindo uma série no YouTube dos nossos vídeos na Islândia, então a gente termina e fala, cara, esse roteiro todo, esses lugares, essa cachoeira aqui, que a gente tá tudo dentro do roteiro, tá lá dentro da comunidade, né? De graça para todo mundo que é membro. Consultoria também ali, né? Uma coisa que eu ia falar é que quando a gente estava falando aqui, eu falei que quando a gente falou para as pessoas que a gente ia largar a advocacia para trabalhar com criação de conteúdo, a maioria das pessoas falou que não ia dar certo. E nós éramos advogados. A gente tinha muito a veia do negócio, saber mais ou menos, vamos fazer. Mas, gente, criação de conteúdo não tem faculdade sobre isso ainda, né? Tá começando agora. Então, a gente não sabia por onde começar. Então, a gente foi pesquisar, estudar. Quando a gente começou a viajar e as coisas foram dando certo, a gente falou, cara, a gente quer retribuir todo mundo que quer fazer a mesma coisa que a gente e não sabe por onde começar, porque essa é a verdade, né? O nosso universo assim, de criação de conteúdo é uma coisa muito nova, né? As pessoas falam, tá, como é que eu faço para trabalhar com marcas? Como é que eu mando mensagem? Como é que eu faço um relatório? Né? E a gente aprendeu sozinho. Então, tudo que eu acho que a gente faz hoje em dia também é muito pensando numa lei da Duda de 2020, que começaram, quebraram a cabeça, erraram um monte de coisa, e agora a gente quer retribuir para as pessoas de forma gratuita, né, nas nossas redes sociais, mas também com conteúdo pago que seja legal para fazer com que elas ajude elas a realizar os sonhos. Perfeito. A gente tem 1 minutinho aqui, 2, vai, tô piscando. Eu quero fazer uma última pergunta, acho que assim, na Finoleva, a empresa que eu trabalho, a gente entende muito a importância do conteúdo. E a gente entende muito que as empresas, as marcas, elas precisam falar a língua dos creators, né? Elas precisam não interromper, mas muito mais participar. E o futuro da Creators Economy com isso, ele tem muito futurismo, né? A gente fica identificando. Mas o que eu queria saber de vocês é o que vocês esperam para encerrar e passar aqui do futuro da Creators Economy. E aí não do que está vindo de tendência, mas de coração. O que vocês esperam que as coisas aconteçam? Como que poderia ser isso? E aí, Gabriel, traz seu ponto, e aí depois eu quero escutar de vocês dois o que vocês esperam desse futuro, e aí a gente encerra aqui também o nosso palco. Para mim, o futuro da Creator Economy é o empreendedorismo. É as pessoas cada vez mais, o pessoal que trabalha com criação de conteúdo, ter os seus próprios produtos e ter as suas próprias coisas para oferecer e vender para o público. Eu já falei sobre isso, né, na hora da apresentação, mas é isso, conteúdo como meio, não como fim. Cada vez mais contato com pessoas, a gente está numa era de muita inteligência artificial,
mas eu creio também que cada vez mais a IA cresce, mas a gente valoriza também as pessoas. Então, a gente está num evento de digital aqui, está lotado. Então, no final das contas, as pessoas ainda são grande parte realmente para fazer essa máquina girar. A gente é a única espécie do planeta que se reúne para ver outros exemplares que nem a gente em cima de um palco. Então, a gente tem muito essa coisa. Então, pessoas para pessoas. Eu acho que ainda vai ser assim, tempo esgotado. Vamos indo tentando aqui, só na piscadinha. Eu espero que a gente não seja substituído pelas máquinas. Não, eu acho que um pouco isso, assim, né, da gente entender. A gente falou lá do evento da Hotmart no universo dos infoprodutores, mas trazendo aqui para os criadores de conteúdo, né, é uma potência a gente pensar nos produtos e no que a gente pode ir diversificando e não pensar só na publicidade, né? Acho que isso. Mas eu não. Prever futuro é complicado. Você fala um negócio daqui a pouco, não, o futuro é NFT, da galera comprando figurinha do macaco lá, não vale mais nada hoje em dia. Eu espero que seja um futuro de mais profissionalização, né, com que a gente trabalha, né, que seja um pouco levado mais a sério. Hoje em dia eu vejo que tem muita responsabilidade no que a gente faz e muitas vezes essa responsabilidade não é reconhecida pelas marcas, pelas agências, né? Não é só você criar um conteúdo, são 5 anos criando conteúdo para a marca chegar depois de 5 anos e trabalhar com você. E eu tenho o maior prazer do mundo em criar para a marca, mas tem todo um trabalho por trás de construção e de influência e de responsabilidade que você tem com a sua comunidade e com as pessoas que te acompanham. Então, eu espero que seja um mercado cada vez mais de profissionalização, que a gente se reúna cada vez mais para ter troca sobre isso, porque isso é muito importante, e que seja um mercado cada vez mais diverso, porque eu ainda acho que tem um recorte muito grande de privilégios, infelizmente, né, nesse momento que a gente vive de criação de conteúdo. É isso. Boas palavras. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrar aqui esse painel, Anatomia de um Business. Então, creators, pensem como vocês podem alavancar suas receitas usando a sua comunidade. Sigam a Lei Duda, Gabriel Sá e a Final Level, e a gente pode ajudar muito vocês ao longo do caminho. Obrigada. Obrigada.